Eu estou Cleide, da Casa Amor e Caridade, e vou apresentar a vocês o trabalho do segundo ano, que é a transcomunicação. Vou compartilhar com vocês neste momento. A transcomunicação é composto por dois termos. Trans, do latim, significando para além de, através de. Comunicação, significando ato de emitir, transmitir e receber informações. A palavra transcomunicação terá o significado particular de comunicação com seres ou consciências originárias ou situadas fora do nosso espaço-tempo, fora da nossa realidade física normal. Adotaremos a sigla TC em substituição ao vocábulo transcomunicação. Um exemplo bem comum de TC é a comunicação de um desencarnado através de um encarnado. Desse modo, quando se tratar de uma transcomunicação rigorosamente transmitida a um médium, usaremos a sigla TCM, significando transcomunicação mediúnica. O mediunismo é a forma de TC, mas não significa exclusivamente o fenômeno mediúnico, pois nem sempre implica a intermediação humana no ato da comunicação. A TC pode ser realizada diretamente por meio de objetos ou instrumentos inanimados, como também certas manifestações de desencarnados, como no caso das mesas girantes, por meio de prancheta, onde o espírito aproveita-se do ectoplasma ou de um ou mais assistentes, não havendo necessidade de um médium. As transcomunicações, consideradas as TCIs, que são efetuadas através de aparelhos eletrônicos convencionais, por meio de gravadores de fitas magnéticas, por rádio, televisão, fax, telefone, secretária eletrônica e por computador, esses aparelhos funcionam como médiums, não necessitando de um intermediário humano para recebê-las e transmiti-las. No caso de TCIs mais avançadas, a operação de emissão e recepção é efetuada no mesmo padrão de uma transmissão por rádio. Há uma estação que envia ondas semelhantes às das radioemissoras terrenas. A recepção dessas ondas tem sido justamente os comunicadores provenientes de outros mundos, não ligados ao nosso sistema espaço-tempo, e os que têm mais colaborado nesse tipo de comunicação. Registros e gravações, que é a moderna transcomunicação instrumental. Friedrich Jürgenson e Konstantin Raudaev foram os grandes pioneiros da TCI, por meio de gravadores em fita magnética. Jürgenson, crítico de arte russo, naturalizado sueco, no dia 12 de junho de 1959, ao tentar gravar cantos de pássaros em seu sítio na região de Malmö, Suécia, vozes masculinas norueguesas apareceram espontaneamente gravadas na fita magnética de seu aparelho. Raudaev, filósofo e psicólogo, iniciou suas pesquisas em 1965, migrou da Suécia para a Alemanha, tornou-se campeão das gravações de vozes, contendo 72 mil frases, que ele captou pelo sistema de fita magnética, a EVP, que é o fenômeno de voz eletrônica. Raudaev uniu-se ao engenheiro Theodor Rudolph, que trabalhava para a Telefunken,
que era o pioneiro em rádio e TVs, criando equipamento gravador de alta frequência, enquanto que em Viena, o engenheiro eletrotécnico Franz Seidel o equipamento nomeando de psicofone. O italiano e notável transcomunicador Marcello Bassi, da cidade de Grosseto, ele obtém vozes diretas captadas pelo rádio perfeitamente audíveis. Em uma das sessões de TCI, realizadas por Bassi, esse fez a seguinte pergunta. Perguntou ao espírito: que energia é usada para formar as vozes? A resposta é mistério, cérebro e a descoberta de outra frequência característica da espécie humana, por um controle bioelétrico de partículas. Ação. Percebe-se que o espírito se refere a uma forma de energia proveniente do cérebro humano, a qual é aproveitada para a transcomunicação por meios de aparelhos. Supõe que a participação dos operadores e até dos assistentes na produção de TCI funcionem como doadores de energia. Hans Otto Koenig é outro grande transcomunicador e notável técnico em eletrônico alemão. Certa vez, Koenig perguntou a um espírito comunicador se a mediunidade era necessária para os contatos com o além. Eis a resposta. Ouça bem, Marlene Dorman é médium para Hans Koenig. Marlene Dorman é uma das colaboradoras de Koenig. Acreditamos que esses poucos exemplos já sejam suficientes para ter-se alguma evidência que as TCIs, embora se efetuem diretamente entre o comunicador e o receptor da mensagem, talvez exijam a contribuição de alguma espécie de energia emanada de um ser humano. Então, devido à ampliação do vocabulário médium, não seria errado afirmar que a TCI também depende de um ou vários médiums, sem que com isso ela se confunda com a transcomunicação mediúnica. Na obra Vozes do Além, pelo telefone, Dargonel menciona certas passagens em que os espíritos revelavam a necessidade de ajuda das faculdades de médiuns, de efeitos físicos, para realizarem os contatos telefônicos. Por exemplo, em outra ocasião, o padre Manuel conversava comigo pelo telefone da minha repartição e eu perguntei-lhe de onde estava falando. E a resposta: de uma caixa de distribuição no subsolo da Praça Tiradentes. Descobri aqui num café um médium da Argonel, de quem eu estou tirando a força para eu poder falar. Ele já tentou levantar-se para se retirar, mas eu não deixei, retive-o. TCIs no passado. A mais antiga TCI por telefone no Brasil ocorreu em dezembro de 1917. Na época, por não serem tão comuns os demais meios de comunicação, as entidades comunicantes se utilizavam como um instrumento mais acessível, o telefone. E entre as inúmeras informações contidas na obra da Argonel, há uma bastante importante. Há uma pergunta minha. Os espíritos responderam que falavam das caixas de distribuição, fazendo eles próprios a ligação ou pedindo de qualquer telefone a ligação a telefonista. E atualmente o telefone ainda cumpre um papel importante na TCI, especialmente na Europa. Inúmeras transcomunicações têm sido recebidas por esse meio. Em Luxemburgo, pela senhora Magia Rath-Fischbach. E segundo informações lá de Luxemburgo, não estão registrados os telefonemas dessa categoria nas centrais daquele país.
Então, fica-se sem saber qual é o processo usado pelos espíritos para realizar semelhantes contatos via telefone. E quando se lê atentamente a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, encontra-se a cada passo a descrição de um ou outro tipo de fenômeno paranormal. Particularmente, são muito abundantes as transcomunicações. No Antigo Testamento, temos como exemplo de materialização, na passagem, 3 visitantes angélicos aparecem para Abraão. Gênesis, o capítulo 18, versículo 1, nessa primeira imagem. E no Novo Testamento, temos o episódio mais marcante, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, sendo descrito nessa passagem 2 casos de TCD, que é a transcomunicação voz direta. A primeira, representada pela ectoplasmia de Moisés e Elias, com os quais Jesus dialogou. E a segunda foi a manifestação de voz direta, que ocorreu logo que a nuvem ectoplásmica surgiu como resultado da dissolução de 2 agêneres, que Moisés e Elias, nessa segunda imagem, então. E na questão 934, o Livro dos Espíritos, o mentor espiritual responde a Kardec e informa que no futuro haveria meios mais diretos e mais acessíveis para a comunicação com os espíritos. Está confirmado, então, a TCI que veio para ficar. A moderna transcomunicação, então, instrumental a partir dos marcos históricos e divididos da seguinte forma. Primeiro, foi a gravação de vozes, então, em fitas magnéticas, as EVP. O segundo, o Spiricom, que foi um grande sucesso dos Estados Unidos, cujo resultado foi a possibilidade do diálogo nos 2 sentidos, audível do ambiente das operações, entre o operador e os espíritos. Terceiro, foi a TCI, com a colaboração técnica do além, que ocorre uma efetiva orientação técnica dos desencarnados, então, visando a captação na Terra das comunicações, enviadas por estações emissoras, que são essas pontes, situadas no plano espiritual, e as TCIs compreendem, então, a comunicação verbal, né, que é o som pelo rádio, e a visual, que é a imagem pela TV. E quarto é a TCI por meio de aparelhos especiais. Nesse estágio, então, inclui os aparelhos auxiliares de uso comum, tais como telefone, secretária eletrônica e computador. Início da transcomunicação visual. Em 30 de setembro de 1985, pela primeira vez conseguia-se a imagem de um espírito na televisão, devidamente registrada pela câmera de gravação, através do aposentado Klaus Schreiber, Lochalheim, na Alemanha, onde a personagem espiritual dessa gravação foi a sua filha Karen, que havia desencarnado aos 18 anos de idade. Então, na verdade, foi através da clareaudiência que ele recebeu ele ouviu, na verdade, a palavra vídeo. E ele ligou a TV, sintonizou num canal livre e recebeu, então, a imagem de sua filha. E as transcomunicações mais avançadas surgiram graças à intervenção da tecnologia dos nossos parceiros do além. E nossos aparelhos, os mais perfeitos, ainda estão longe de competir com os do plano espiritual. E, desse modo, continuamos ainda na dependência das instruções das entidades do além, no tocante ao preparo dos receptores daqui para receber as emissões de lá. E foram elaborados, então, alguns sistemas eletrônicos que lograram êxito.
Temos o método de gravação com os diodos do professor Alex Schneider, na Suíça, que esses diodos seriam para... A função do diodo para retificar, então seria para amplificar o sinal, né, de voz, do som. O psicofone de Franz Heidel, na Áustria. Esse psicofone são 3 métodos de recepção e gravação simultâneos, rádio, gravador e fita. O Spiricom, então, esse o grande sucesso dos Estados Unidos, que, na verdade, é um oscilador de frequência, de alta frequência, né? Tem uma antena melhor sintonizada e isolada, tem um sistema de transmissão e recepção totalmente isolado e blindado, e tem um gerador, na verdade, de RF, gerador de alta frequência, que ele gera, então, ele transmite essas ondas transmissoras. E todos esses sistemas foram orientados pelos espíritos. E a transcomunicação, então, instrumental no Brasil, não foi sem razão que o escritor inglês Leon Playfair considerou o Brasil como o país mais psíquico do mundo. A abundância de médiuns e a experiência cotidiana dos brasileiros com a transcomunicação mediúnica fez com que a transcomunicação instrumental encontrasse aqui um terreno fértil. É o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E teve influência decisiva na evolução da TCI aqui no Brasil, a atuação positiva da doutora Marlene Rossi Severino Nobre e de seu falecido esposo José Freitas Nobre. E assim que tomou conhecimento, então, das primeiras transcomunicações ocorridas na Europa, franqueou as páginas da Folha Espírita para ampla e livre divulgação, então, da TCI. E dia 22 a 24 de maio de 1992, doutora Marlene Rossi Nobre promoveu, através da associação, então, da Médico Espírita de São Paulo, um congresso internacional de transcomunicação, que, sendo através dessa conferência, então, trouxe ao Brasil quase todos os maiores transcomunicadores da Europa. E a transcomunicação instrumental no Brasil, então, com a Sônia Rinaldi tendo assumido, em 1992 também, a administração da Associação Nacional dos Transcomunicadores, a ANT, de São Paulo. Então, naquela oportunidade, ela estabeleceu contato com o casal, Maggi e Jules Rasch-Fischbach, de Luxemburgo, e selou com ambos importante amizade. Então, graças a esses fatos, o Brasil está participando com sucesso da Rede Internacional de Transcomunicação Instrumental, que é a RIT. A conclusão é que todas as comunicações falam da necessidade da evolução moral durante a vida terrena, fugindo do cultivo das sensações físicas com muita intensidade, porque causa dificuldade de adaptação no mundo espiritual, requerendo nova encarnação em período muito breve. Muito obrigado.